Bom, agora eu chamo quem? Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Ô Zé, boa tarde para você. Como repercutiu a divulgação destes nomes para os ministérios de Lula por aí, hein? Salve, Kalina, muito boa tarde a todos. Olha, Kalina, um ministério limitado, fraco, previsível do governo do PT, né? Exatamente porque o presidente eleito está entre dois pontos importantes. O primeiro, cotas, né? Preciso atender cotas e é a adoção dele. E segundo, indicações políticas. Aí, evidentemente, que reduz e muito a possibilidade de levar técnicos para o governo ou mesmo surpreender com nomes importantes para a gestão e não de favores políticos e amigos que foram visitá-lo na cadeia, né? Esta é a verdade. O governo está enfraquecido. É uma arrancada muito fragilizada. A grande surpresa foi mesmo o Geraldo Alckmin. Nós aqui conversávamos e sabíamos que o papel de Geraldo Alckmin no governo Lula seria importante. Mas entendo que se ele ficasse na vice-presidência da República como um apoio ou até contraponto ali do governo, seria muito mais importante. O vice-presidente da República, ele é independente, ele é eleito e não um subordinado ao presidente da República, como passa a ser, a partir de agora, Geraldo Alckmin. É um importante ministério e terá força, né? Se mede o tamanho de um ministério aqui pelo orçamento. É por isso que se diz que o ex-presidente Lula inventou o Ministério Fake. Alguns desses ministérios terão apenas um carro com chapa de bronze de ministro, né? E uma cadeira para sentar e um assessor só, ou seja, não tem orçamento. E para que criar um ministério? Para distribuir importância, para distribuir espaço do governo. E isso, evidentemente, reduz e muito. E o tom do Lula foi exatamente uma situação que eu venho alertando aqui. Ele recebeu o relatório final da equipe de transição. E este relatório reuniu alguns dados do governo e apresentou como se fosse um Estado desorganizado, como diz o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como se houvesse, como diz o Geraldo Alckmin, falta de recursos no programa Casa Verde e Amarela, isso não é verdade, como se faltasse dinheiro para a educação, isso também não é verdade. Os números da economia que estão atualmente aí expostos de emprego, de inflação, no momento de crise internacional, demonstram que o Jair Bolsonaro entrega um bom governo para o ex-presidente Lula. Então, a indicação, Kalina, de quem vem críticas por aí, e esta base desse documento de transição é o que vai levar os integrantes do governo a fazer críticas. A sugestão é que faça contraproposta ao atual governo, ou seja, que apresente os dados, que mostre o que o governo fez. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já vem fazendo isso e mostrando os dados positivos do governo. Então, um governo previsível, frágil e limitado pelas disputas políticas. Agora, Zé Maria, sobre a indicação geral do Alckmin para a pasta de Indústria e Comércio. Como você bem disse, agora ele acumula duas funções, vice-presidente da República, mais ministro, só que ele é um nome político, né, Zé? Inclusive, Lula havia antes, a princípio, feito convite para Josué Gomes, que é filho de José Alencar, que é um empresário, mas ele declinou deste convite. Você acredita que a pasta já começa enfraquecida com Alckmin na liderança? Suplente, segunda chamada, tapa-buraco. Ouviu isso na cara do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, Kalina, me surpreendeu muito essa união do Alckmin com Lula. Eu fui um dos últimos a acreditar nessa possibilidade, mas foi uma engenharia política eleitoreira e que deu resultado, né? E durante esta aproximação, me contaram que os dois se deram muito bem. Durante a campanha eleitoral, Lula se aproximava muito do Alckmin, não era um vice para mostrar fotografia nos postes, mas sim um vice de verdade, deu a ele espaço. Me disseram detalhes de que durante a campanha Lula se preocupava. O Alckmin já tomou café, o Alckmin está bem, cuidava dele, enfim, os dois se aproximaram. Na transição, os dois falavam muito e eu achei um dado interessante de que o Alckmin fazia relatórios diários para Lula e a informação que eu tenho é que ele nem entrava no mérito, apresentava os relatórios como estava acontecendo na transição e ficava distante da opinião pessoal para não interferir.
tudo isso aproximou. Os dois hoje estão muito mais próximos, me surpreendendo. Esse Ministério de Minas e Energia é um ministério importante e será decisivo para o futuro do país. Nós estamos saindo de uma crise muito grande de pandemia e depois a guerra da Ucrânia, que acabou também arrebentando a economia e desfazendo linhas importantes na economia internacional. Portanto, é um ministério importante. Repercussões. Ainda restam divisões políticas no Congresso Nacional. Nós estamos agora entrando numa fase de recesso do Congresso, do recesso do Supremo, e tudo se concentra no futuro governo Lula. Hoje, a esplanada dos ministérios começa a se esvaziar. A importância começa, o foco começa a ser Lula. Esse centro de transição aí será desfeito, mas por enquanto vai funcionar como o escritório de Lula para receber visitas. Amanhã ele estará, inclusive, despachando nesse centro de transição e assim por diante. A vida segue, mas segue pior, viu, Carlinhos? Agora, Zé Maria, um nome que não apareceu e a expectativa era grande, a senadora Simone Tebet, né, por um Ministério de Desenvolvimento Social, que quem assume agora é o Wellington Dias. Será que o nome dela deve aparecer na semana que vem em um novo ministério, um outro ministério? Ninguém tem dúvida da importância de Simone Tebet no segundo turno, na campanha do ex-presidente Lula. Ela foi aquela apoiadora de ir para o palanque, de defender, e como a distância entre Bolsonaro e Lula foi muito pequena, todo mundo entende que Simone Tebet teve uma participação vital nesse segundo turno, né? E os dois também tiveram muito diálogo. Ela queria a área social, o MDB também. Existem duas disputas, né? A disputa com o PT e a disputa interna no MDB, que quer 3 ministérios e quer indicar o filho do Renan para um ministério importante que é planejamento. Planejamento. Para se ter uma ideia, é o Renan Filho, que foi governador de Alagoas e que chegou com uma força muito grande de articulação, além, evidentemente, a força do pai. Dizem até que ele rivaliza ali com o pai em termos de articulação política. E a Simone Tebet, ela queria exatamente isso para fazer política, ela não tem mais o mandato de Senado. E foi oferecido o meio ambiente. Inicialmente ela disse não. Então resta saber o que fazer com Simone Tebet e Marina Silva, que é também ligada ao PT, ligada ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E aí fica nessas disputas aí. Ele não indicou hoje porque não está certo, não conseguiu bater o martelo. Bom, a gente segue acompanhando. José Maria Trindade, daqui a pouquinho eu volto te chamar.